Boa tarde, hoje é dia 8 de fevereiro de 2019. Eu queria primeiramente agradecer para você que assistiu aos vídeos anteriores ou assistiu alguns vídeos, e agradecer aquelas pessoas que de certa forma comentaram positivamente e até negativamente também. Porque qual que é a minha intenção nos vídeos? Primeiro, não é denegrir a imagem do povo da Igreja Universal, e tampouco falar do caráter de bispos e pastores da Igreja Universal, até porque não compete a mim avaliar a questão do caráter, do que se faz ou não de certo ou errado. Então eu queria dizer o seguinte: a função minha nos vídeos é ajudar a você ou as pessoas que de certa forma estão hoje dentro da instituição, que já enxergaram determinados ensinos, vou recapitular, não é nem enxergar determinados ensinos, mas que tem se questionado quanto a algumas práticas dentro da instituição, mas por se ter uma gratidão por ter alcançado alguma bênção dentro da instituição, ou ter mesmo tido alguma experiência com relação à saúde ou vida financeira, que tenha acontecido alguma coisa. Então você se questiona sobre você estar enxergando algo ruim, mas ao mesmo tempo na sua cabeça vem dizendo: pô, mas aqui aconteceu isso. Ou seja, é uma dúvida sobre o que aconteceu com você, que atesta que a instituição universal é uma igreja séria. Em contrapartida, você tem visto algumas práticas que não fazem sentido dentro do Evangelho. Então, a minha missão, digamos assim, é justamente tentar ajudar você que em oração vem pedindo a Deus para mostrar um lugar, uma igreja séria, de certa forma tem pedido a Deus para abrir os seus olhos, se você realmente está sendo enganado, para Ele mostrar para você. Acontece que Deus Ele mostra, mas a gente fica pesando, né? Poxa, mas será que é Deus que está mostrando? Será que não é o diabo que está mostrando? Então a gente fica entre a cruz e a espada. A verdade é a seguinte: esquece o que aconteceu com você, seja de bom, seja de mal. Esquece as bênçãos e vamos falar do Evangelho, vamos falar do nosso relacionamento com Deus. Partindo do princípio do Evangelho, a gente vai começar a avaliar a Universal. Por que eu falo da Universal? Primeiro, porque eu saí da Universal, porque tudo que eu conhecia de cristianismo e de Evangelho, e aqui Evangelho, né, foi dentro da Igreja Universal. Na verdade, fazem pouco mais de 3 anos e meio a minha conversão se deu dentro da instituição universal. Só que quando eu pedi a oportunidade para Deus, para Ele me livrar daquilo que eu era escravo, que era o meu pecado, eu estava dentro da instituição, mas a minha oração ela foi sincera. E a partir daquele dia eu comecei a buscar nas Escrituras um relacionamento de estreitar o conhecimento naquele que havia me perdoado e havia me dado vida, ou uma nova vida. Então, a partir daquele dia eu comecei a buscar nas Escrituras conhecer a Deus. E quanto mais eu ia, como eu já falei em outros vídeos, quanto mais eu ia me aprofundando em conhecer a Deus, em estreitar o relacionamento com Deus, eu ia percebendo que muitas das práticas dentro da Igreja Universal, elas contrariavam o Evangelho, elas contrariavam o papel do próprio Deus. Ou seja, Deus ele deu o seu Filho por mim. Jesus ele carregou uma cruz. Naquela cruz ele carregou e levou sobre ele ali os meus pecados. E a função ou
o papel do Cristo da cruz, ele é só um: nos reconciliar do pecado, que então nós éramos escravos. Então aqui eu estou falando éramos porque eu era escravo do pecado. E para você que ainda é escravo do pecado, Jesus ele veio para nos reconciliar, para nos dar nova vida nele, para que o nosso relacionamento com Deus ele seja um relacionamento sadio. Então, dentro da instituição universal, dificilmente a gente tem um estudo ou se tem uma mensagem dentro deste contexto. O que acontece? A igreja, ela na sua proclamação aí de fé, se você for olhar no estatuto da igreja, se você for olhar no site da própria Igreja Universal, você vai perceber que ela é uma igreja cristã, pelo menos naquilo que ela confessa, naquilo que está lá no site da Igreja Universal do Reino de Deus, está lá. Ela crê no batismo, ela crê no Espírito Santo, ela crê na Trindade, ela crê no dízimo, na oferta e tudo mais. Tá bom. Só que paralelo a isso, ou na prática, não é bem assim que funciona. Então, ela parcialmente, ela leva a verdade. Por que parcial? Porque ela não pode fugir completamente disso daqui, ó. Ela não pode fugir das Escrituras. Porque se ela tira a Escritura 100%, as pessoas vão perceber que estão sendo enganadas. Mas aí o que a Universal ela faz? Ela se utiliza da Bíblia com versículos isolados para assim atestar tantos propósitos. E para você que é membro e para você que já foi alguma vez na igreja, você vai perceber que na Igreja Universal ela não é um culto a Deus. Primeiro que é uma reunião. Então, primeiro, as reuniões elas são mais motivacionais do que propriamente um culto a Deus. Porque que existe a seguinte situação. Quando você recebe palavra de motivação, você é motivado por aquele dia. Você pode até estar ainda motivado por aquilo que você ouviu no dia depois, 2 dias depois, só que você precisa sempre estar carregando essa motivação. Por isso, as reuniões da Universal. Por isso ela acontece todos os dias da semana. Porque quando se prega o Evangelho verdadeiro, quando a palavra de Deus é o alimento dado pela igreja aos seus membros, você pode ter certeza, você pode ir no culto uma única vez na semana. Essa palavra aqui é tão poderosa que ela te traz esperança todos os dias. Eu não estou falando aqui de trazer certeza sobre alguma vitória, sobre alguma coisa que você queira. Mas eu estou dizendo que ela traz esperança, mesmo quando a gente vive o caos. Essa é a diferença das reuniões, não só da Universal, mas de todas essas outras igrejas que nasceram dela. Então eu estou falando aqui da Igreja Mundial, da Plenitude, a Plenitude, a Plenitude Mundial, a igreja do R.R. Soares, que eles fazem? Eles fazem como a Universal. Eles não podem tirar 100% da Bíblia, mas eles vivem e fazem coisas que contrariam, ou então eles acrescentam coisas que não há necessidade dentro do Evangelho, porque Cristo é suficiente. Então, qual que é a minha intenção nos vídeos? É fazer com que você avalie o que você está recebendo aos olhos das Escrituras. Só que assim, não é você avaliar pelo que eles estão falando num trecho isolado e tirado de contexto da Bíblia, mas é você pegar aquilo que eles falaram e avaliar segundo a Escritura. Então pegue o contexto, veja para quem para quem estava sendo falado, para quem estava sendo direcionado aquela palavra, aquela mensagem, que circunstâncias aconteceram aquilo. E aí você vai perceber que todo o ensino, ou tudo que é falado, ele não é profundo, ele é raso. Ele não traz vida, ele não traz
esperança no Cristo da cruz. Primeiro, a função do Evangelho não é nos dar coisas, não é nos dar bens, não é tão somente, ou a função do Evangelho não é restaurar o seu casamento, não é te trazer vida abundante, não é te trazer riquezas. A função do Evangelho é te resgatar da condenação eterna, porque nós éramos pecadores, nós somos pecadores, não vivemos mais no pecado. Então a função do Evangelho é o Cristo revelado para que nós vejamos o nosso pecado e passemos a andar em obediência à sua palavra. Note, obediência à palavra de Deus e fazer aquilo que ele nos orienta, a Bíblia. Então, quando você ouve isso na Universal, você tem que obedecer à palavra de Deus. E qual que é a palavra de Deus dentro da instituição Universal? E eu acredito que nessas outras igrejas que eu mencionei. Propósitos. Então você tem um envelope, você vai ter lá um envelope bonitinho, e aí vai vir um versículo solto, isolado, para dar embasamento, e aí a sua crença, ela só vai ser considerada se você colocar uma oferta, porque a oferta é a expressão de fé, quando na verdade a expressão de fé é a obediência e você se afastar e você fugir do pecado. Veja, fugir do pecado não quer dizer que você não é mais pecador, mas nós podemos viver livres do pecado e não mais escravos do pecado. Nós somos livres no Cristo que morreu na cruz pelos meus pecados para me reconciliar. Então, quando você pega um envelope na Igreja Universal ou qualquer outra que tenha nascido dela, e você tem que manifestar a fé com um valor aqui dentro, eu te digo o seguinte: você está desprezando diretamente o sacrifício de Jesus. Por isso que o ensino da Igreja Universal, ele é errado. Por quê? Porque na prática, porque lá no site deles, o que eles falam é que a confissão de fé, você vê que é evangélica, é saudável, mas na prática não acontece. Por quê? Porque se utilizam muito do Antigo Testamento para usar aqueles profetas do Antigo Testamento para dar embasamento num propósito, para que você manifeste a sua fé com dinheiro, porque se você não manifesta a fé com dinheiro, tecnicamente você não tem fé. E quem pode avaliar se você tem fé ou não, se não o próprio Deus, se não a sua própria consciência? Nem sempre a gente vai ter dinheiro para manifestar a fé. Então a fé não pode, a fé não pode ser manifestada com oferta. Entende? Você precisa avaliar a sua fé pelo que a Escritura está dizendo, em obediência ao que a Escritura está dizendo, e não considerando que você tem fé pelo propósito que você participou dentro da Igreja Universal, ou dentro de qualquer que seja a instituição que você frequente. Então não faz sentido o estudo, não faz sentido o ensino, porque na prática os ensinamentos, eles trazem as obras da lei para dentro do Evangelho, anulando o sacrifício perfeito de Cristo. É assim, se eu for falar disso, isso vai demandar estudo, isso vai demandar muito tempo. Confesso que eu estou aprendendo, eu não tenho condição ainda, e talvez eu nunca tenha condição de ensinar a Bíblia 100%. Primeiro porque eu aprendo todos os dias e me submeto a essa palavra. Segundo, que é uma questão de você ter chamado ou não. Então não cabe a mim querer ensinar a Bíblia para você, mas trazer para a prática ou trazer para a sua vida um caminho ou uma direção para que você não seja enganado. Não seja enganado por instituição nenhuma. Então, qualquer que seja a instituição que prega algo além daquilo que está aqui, é claro que diretamente ninguém vai falar ou faz isso, mas indiretamente. Então, o culto, ele nunca é 100% a Deus.
Os louvores, ele não é voltado à adoração ao Cristo, a Deus, ao Criador. Geralmente as canções, elas remetem à vitória, a conquistas, e a gente não cultua a Deus, a gente não adora a Deus. O nosso louvor e adoração não são sinceros, é sempre voltado para algo material ou para algo que eu queira, para algum problema que eu esteja passando e eu queira vencer, quando na verdade nós não merecemos nada. Tudo que acontece de bom conosco é graça de Deus. Nós não podemos contribuir ou fazer nada para que mude isso. Se assim o fosse, há de convir que todos seriam ricos e bem-sucedidos, porque o que mais se fazem nessas igrejas, principalmente as igrejas neopentecostais e principalmente todas que nasceram da rebeldia da Igreja Universal, tudo que se faz é pedir dinheiro. E as pessoas, elas não vivem essa prosperidade que é tão pregada e tão falada. Por que elas não vivem? Porque isso é antibíblico. Porque não adianta você querer barganhar com Deus, não adianta você achar que porque você cumpriu certos ritos religiosos da instituição, da sua igreja, que Deus ele tem a obrigação de te abençoar ou te dar alguma coisa. Pelo contrário, quanto mais você faz, a realidade deveria ser o seguinte: Senhor, esse deveria ser o seu pensamento. Quanto mais eu faço, mais eu percebo que eu sou pecador e preciso melhorar. E não falar, Senhor, eu já fiz tudo, agora faz a sua parte. Então, primeiro, a gente precisa entender que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus sabe de todas as coisas. E mesmo que eu procure obedecer e viver em obediência, eu nunca vou ter condição de exigir ou de cobrar qualquer coisa que seja de Deus. Sabe por quê? Porque eu sou pecador, porque eu luto contra o meu pecado todos os dias, porque eu luto contra o Leandro que habita em mim todos os dias. E a minha luta hoje já não é mais contra o diabo, a minha luta é contra o Leandro que habita em mim. É esse cara que eu tenho que matar todos os dias. E eu só mato esse cara com o Evangelho, eu só mato esse cara com a palavra de Deus, eu só mato esse cara em obediência à palavra dele, quando eu reconheço que eu sou pecador e eu preciso da graça de Deus todos os dias, eu preciso de Cristo todos os dias, porque se eu não deixar, ou se eu não buscar no Evangelho o fortalecimento e o alimento diário, aquele Leandro depravado, aquele Leandro mentiroso, mau, ele volta. Uma vez que não houve conversão verdadeira, uma vez que eu não sou convertido e sou convencido tão somente. Então o que acontece? Aí eu faço o vídeo para você que tem dúvida, para você que está em dúvida se está no lugar certo. A questão é, quando você está sozinho, quem é você? Ou você avalia a sua, ou o seu cristianismo, ou você avalia a sua conversão pelo que você faz, pelo que você é na obra? Está errado. Vaidade, somente vaidade. E eu não vou parar de fazer os vídeos, por quê? Porque eu percebo que existem muitas pessoas presas no engano. Então o meu vídeo é mais para alertar a você que não está, para não entrar, do que propriamente para você que está lá dentro. Porque você que está lá dentro, muitas vezes, você já viu os erros. E eu não estou falando erro de homem, não. Eu não estou falando para você ficar procurando os erros do pastor, do bispo, não. Não estou falando disso. Eu estou falando do ensino que você recebe. Você conscientemente tem negado a Cristo quando você acha que você faz ou fez o perfeito sacrifício. Nós não fomos chamados a sacrificar e sim obedecer. Nós temos que nos sujeitar ao senhorio de Cristo, porque Ele veio para cumprir a lei e Ele cumpriu a lei e não houve pecado nele. Mas nós somos pecadores e não há nada que a gente faça que vá alterar ou nos dar a condição de se igualar a Deus e colocar Deus na parede. Gente, note
a sonoridade dessa palavra. Eu fiz tudo e vou colocar Deus na parede, Ele vai ter que me abençoar. Ou Ele faz ou Ele me mata. Quando você ouve isso, você vibra, nossa, homem de Deus. Pessoal, isso é a maior blasfêmia contra o próprio Deus. Porque nós somos pecadores. A nossa essência, a nossa natureza é do pecado. Como é que você pode falar que fez tudo? Como que você pode falar que você fez o perfeito sacrifício, se só Cristo fez o perfeito sacrifício? Então, quando você é levado a usar a fé com um envelopezinho, colocando sua oferta, vamos ser sinceros, vamos pegar a pessoa mais rica desse planeta. Qual seria o problema para ele fazer uma oferta alta? Uma oferta que fosse maior do que a nossa, do que a que você já fez, ou o sacrifício que você já fez? Vamos imaginar um Bill Gates da vida, que já doou a sua fortuna inúmeras vezes e continua sendo o homem mais rico do mundo. Mas vamos pensar que verdadeiramente ele, sem ser cristão, ele não seja apegado a nada e doe todas as suas riquezas. Você pode perceber que ele não tem nenhum tipo de relacionamento com Deus, mas ele não é apegado a dinheiro e Deus o abençoa. Sabe por quê? Porque aquilo que ele tem, ele coloca à disposição dos outros. Ele coloca à disposição, sem querer, do reino, de abençoar pessoas que não têm condição. Esse é o nosso chamado, para que nós sejamos exemplos de Cristo, sejamos pequenos Cristos, que possamos fazer a diferença na vida daquele. E o ensino que você recebe você tem que ser a bênção, você tem que glorificar Jesus andando de carrão, ou morando no casão, ou viajando. Isso não glorifica Jesus, isso pelo contrário, isso glorifica você. Isso traz vaidade para você, porque você acha que você está bem, está dentro de um relacionamento sadio e saudável com Deus, quando na verdade você está servindo a você mesmo. Só para finalizar, para o vídeo não ficar tão longo, queria ficar com os vídeos sempre nesse tempo de 20 minutos, já passou aí 2 minutos. Em João, deixa eu só pegar aqui, só para você ver uma coisa, João 10, versos 16. Jesus diz o seguinte: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Veja, por que hoje existem tantas igrejas nesse país e não fazem sequer diferença na vida de ninguém? Note que quanto mais igrejas crescem, mais violência, mais desgraça, mais miséria acontecem no nosso entorno. Porque essas igrejas, elas não estão preocupadas em levar as pessoas a conhecer a Deus. Elas estão mais interessadas em arrebanhar pessoas para que eles cresçam materialmente, para que a instituição cresça materialmente, para que tenha nome, para que tenha glória para o homem. E é isso que a gente vê. Pastores de inúmeras denominações, essas megas igrejas, não vou falar agora só da Universal, mas de todas as outras que nasceram dela e outras que eu não citei, a vontade é citar, mas vamos lá. Pastores que vivem uma vida regalada, que viajam para lá e para cá de avião próprio, carrão, juntando riquezas, quando Jesus falou assim: olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, como é que eu posso seguir a uma pessoa que é pastor, acumulou riquezas pessoais, e como é que eu posso ainda acreditar na direção dessa pessoa? Quem me garante que essa pessoa não se perdeu? Na realidade, só pela conta bancária dela, você já percebe que ela se perdeu. Que o evangelho que ela prega não é o evangelho de Cristo. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que de graça nós recebemos, que de graça nós demos. Então, a riqueza, quando ela para no pregador,
aí você percebe que tem alguma coisa errada. É triste isso, é triste, é desesperador, mas essa infelizmente tem sido a realidade de muitos nesse país. Instituições que têm crescido em número, mas que não fazem a menor diferença. Eu não venho aqui falar dos membros da Igreja Universal, porque eles são a igreja, mas a minha crítica não é nem contra a questão financeira, o pedido de dinheiro, mas contra o ensino que esses mercenários da fé têm feito e têm vendido a palavra de Deus. Eu oro para que Deus ele possa abrir os seus olhos, para que você possa de verdade conhecer ao Cristo da cruz, que a graça dele possa te abraçar e possa transformar a sua vida. Esse é o meu desejo no nome de Jesus. Até uma próxima.